Você já esteve à beira de uma decisão e sentiu como se o mundo estivesse silencioso, como se o céu tivesse se calado bem na hora em que você mais precisava de uma resposta. A mente cheia de dúvidas, o coração apertado, as orações feitas e o silêncio. O silêncio que machuca mais do que qualquer resposta errada. Mas, e se esse silêncio não for ausência? E se for direção? Tem horas que a gente sente vontade de sumir, parar tudo, jogar os planos para o alto e desistir. Mas é nesses momentos, nesses exatos momentos, que Deus começa a agir de forma invisível. Quando o seu coração aperta, quando você pensa, eu não aguento mais, é quando Ele sussurra, calma, eu estou aqui. Você pode até não escutar com os ouvidos, mas Ele fala, e fala exatamente na hora certa. Deus tem formas surpreendentes de chamar a sua atenção. Às vezes, é através de uma pessoa que te manda uma mensagem do nada, ou de um vídeo como esse que aparece bem no momento em que você pensava em desistir. Coincidência? Não. É aviso, é cuidado. Deus vê o que ninguém vê. Ele escuta aquilo que nem você consegue expressar em palavras. E Ele responde do jeito dele, no tempo dele e sempre com propósito. Talvez hoje você esteja esperando um sinal. Talvez esteja pedindo uma confirmação para tomar uma atitude difícil. Se for o caso, fica aqui comigo. Essa história é para você. Talvez seja a resposta que você pediu ontem chorando em silêncio. Talvez esse vídeo seja o seu aviso. Ela apertou pause no vídeo. Ficou ali, imóvel, sentada na beira da cama, olhando para o nada, tentando entender por que aquelas palavras tinham acertado tão forte o coração. Na noite anterior, ela havia chorado até dormir. Uma decisão precisava ser tomada. Mas e se ela errasse? E se estragasse tudo? Era como se estivesse com os pés na beira de um penhasco. Não sabia se devia saltar ou recuar. O relacionamento estava desmoronando. O ambiente de trabalho já não fazia sentido. A rotina só fazia doer. Ela pedia clareza, mas tudo parecia nublado. Orava, mas as respostas não vinham. Pedia direção, mas o coração continuava confuso. E nessa confusão, a mente dela se enchia de perguntas. Será que Deus está ouvindo mesmo? E se eu tomar essa atitude e me arrepender depois? Será que é a hora certa? Ou é só impulso meu? Era um labirinto, e o tempo não parava. As pressões aumentavam. As cobranças vinham de todos os lados. Amigos diziam uma coisa, família dizia outra, mas o coração dela dizia nada. Ou talvez dissesse tudo, só que de forma tão sutil que ela não conseguia perceber. Ela tentou se distrair, saiu, conversou, fez de tudo para não pensar, mas no fundo sabia. Essa decisão ia mudar tudo, ou ia libertá-la, ou ia deixá-la ainda mais presa. E foi aí que ela percebeu o verdadeiro peso da decisão. Não era apenas sobre o que fazer, era sobre o que Deus queria que ela fizesse. E isso muda completamente a perspectiva, porque quando a gente tira os olhos do mundo e coloca os olhos no céu, tudo muda. Mas ela ainda não sabia como ouvir a resposta. Ainda não sabia onde encontrar essa voz. E era justamente nesse ponto que Deus começaria a se revelar de forma silenciosa, porém certeira, através de sinais pequenos, sinais que só quem está realmente atento consegue perceber. Naquela mesma noite, depois de tanto pensar, ela se ajoelhou no chão do quarto, sem música, sem celular, sem distrações, só ela e Deus. Os olhos estavam cansados de chorar, mas o coração ainda insistia em buscar alguma resposta. Ela começou a orar, mas não encontrava palavras. Era como se a alma estivesse tão pesada que tudo o que saía eram sussurros entrecortados pela respiração. Senhor, eu não sei o que fazer. Foi só isso, simples, honesto, doído,
E ali, naquele instante de fragilidade, ela esperava alguma coisa. Uma sensação, uma resposta, um arrepio, qualquer sinal. Mas nada aconteceu, apenas o silêncio. O mesmo silêncio que vinha acompanhando os últimos dias. Ela abriu a Bíblia, leu um trecho, mas parecia que as palavras não entravam. Fechou, tentou ouvir uma música, não adiantou. Pensou em desistir da oração, pensou até em desistir da fé, mas algo dentro dela a segurou. Um fio, frágil, mas real. A esperança de que Deus ainda estava ouvindo, mesmo em silêncio. Ela se lembrou de algo que havia escutado um dia. O professor sempre fica em silêncio durante a prova. E aquilo fez sentido. Talvez aquele momento de silêncio não fosse abandono, mas sim um tempo de teste, um tempo de amadurecimento. E foi aí que algo mudou. Não do lado de fora, mas dentro. Um pensamento veio à mente, suave, como se fosse soprado pelo próprio Espírito. Continue, só mais um pouco. Era pouco, quase imperceptível, mas foi suficiente. Ela se levantou do chão ainda sem resposta, mas não vazia. Havia um resquício de paz, como se Deus tivesse colocado a mão sobre seu ombro e dito: "Eu estou aqui, estou trabalhando." Naquela noite, ela dormiu sem certezas, mas com fé. E foi justamente essa fé, quieta, ferida, mas viva, que começou a prepará-la para o que viria. Porque o silêncio de Deus sempre antecede algo. E às vezes, Ele só precisa que a gente confie um pouco mais antes de revelar tudo. O dia seguinte parecia igual a todos os outros. Café morno, pensamentos confusos e o mesmo peso no peito. Mas havia algo diferente, algo quase imperceptível. Ela não sabia explicar, mas no fundo sentia que alguma coisa estava prestes a acontecer. Enquanto arrumava a casa, deixou um vídeo aleatório rodar no celular. Nem escolheu, só deu play. A voz do narrador entrou como um raio no coração. Talvez você esteja esperando Deus falar alto, mas Ele está gritando em silêncio dentro do seu espírito. Ela parou. A louça nas mãos, a água escorrendo, mas o mundo, por um instante, silenciou. Cada frase do vídeo parecia lida de um diário que ela nem havia escrito ainda. Era como se aquela mensagem tivesse sido feita sob medida, milimetricamente desenhada para a dor que ela sentia. Coincidência? Ela já não acreditava nisso. Na sequência, algo ainda mais estranho. Uma mensagem no WhatsApp. Era de uma amiga com quem ela não falava há meses. Curta, direta. "Você está bem? Deus me mandou orar por você hoje." Aquilo foi demais. Ela largou o celular e sentou no chão. Não chorava mais de desespero. Chorava de alívio. Chorava porque finalmente ela sabia. Deus estava falando. Não da forma que ela queria, mas exatamente da forma que ela precisava. Não foi uma resposta gritada dos céus. Foram detalhes, pequenos gestos, vozes inesperadas, mas com um peso celestial. Naquela noite, já com os olhos molhados, ela abriu a Bíblia mais uma vez. E sem planejar, caiu direto em Provérbios 3, 5, 6. "Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas." Ela sorriu. Pela primeira vez em semanas, sorriu de verdade. Aquela era a resposta, a direção, o aviso. Deus não tinha se calado. Ele só esperava que ela aquietasse o barulho do mundo para então ouvir. E agora que ela ouviu, sabia o que precisava fazer. A paz voltou ao peito, e junto com ela veio a coragem. Porque quando Deus fala, mesmo que de forma sutil, Ele muda tudo. E naquele momento, ela já não tinha dúvidas. Estava pronta para tomar a atitude que antes tanto temia. Na manhã seguinte, ela acordou diferente. Não havia uma euforia, nem uma explosão de certezas, mas havia paz.
Uma paz silenciosa, madura. Aquela que não depende de respostas prontas, mas que vem de confiar em quem está conduzindo o caminho. Ela se levantou, tomou o café com calma e, pela primeira vez em muito tempo, respirou fundo sem o peso da angústia. Pegou o celular e escreveu a mensagem que vinha ensaiando havia semanas. Era hora de encerrar um ciclo, com respeito, com amor, mas também com firmeza. Depois, ligou para o chefe. Pediu demissão. Não foi impulsiva, foi obediente. Porque agora ela sabia, continuar ali seria desobediência ao chamado que Deus estava colocando no coração. Ela não tinha tudo planejado, mas tinha convicção de que precisava dar esse passo. Foi como pisar num chão invisível e perceber que ele estava firme. Cada atitude parecia pequena, mas dentro dela algo gritava: "Você está fazendo o certo." Não foi fácil. O medo tentava voltar. As perguntas ainda vinham, mas a fé respondia por ela. Era como caminhar com os olhos fechados, mas segurando a mão de Deus. E isso fazia toda a diferença. Durante os dias seguintes, portas começaram a se abrir. Novas oportunidades surgiram. Pessoas apareceram oferecendo ajuda, ideias, direções. Mas mais importante do que qualquer oportunidade externa era o que estava acontecendo por dentro. Ela estava livre, livre da dúvida, da indecisão, do medo paralisante e, principalmente, estava em paz com Deus. Essa era a confirmação que ela precisava. Não era sobre tudo dar certo de imediato, era sobre saber que havia feito o que precisava ser feito. Porque quando a gente toma uma atitude baseada na direção de Deus, o resultado não é apenas externo, é interno, é profundo, é eterno. E ela finalmente entendeu. Deus não queria apenas que ela tomasse uma decisão, Ele queria que ela aprendesse a confiar. E confiar é decidir mesmo com medo, é agir mesmo sem mapa, é dizer sim para Deus, mesmo quando a lógica diz não. Foi isso que ela fez. E essa decisão mudou tudo. Os dias viraram semanas. E à medida que o tempo passava, ela percebia que nem tudo mudaria de uma hora para outra. Ainda havia desafios, momentos de insegurança, contas a pagar, noites em claro. Mas dentro dela, algo estava diferente. Ela já não se desesperava, já não corria atrás de respostas apressadas. Ela sabia que estava no centro da vontade de Deus, e isso bastava. O tempo que antes era consumido pela dúvida, agora era preenchido por oração, leitura da palavra e silêncio com propósito. O mesmo silêncio que antes parecia abandono, agora era descanso. Um dia, ao organizar papéis antigos, encontrou o rascunho de uma carta que ela nunca teve coragem de entregar. Nele, ela havia escrito tudo o que sentia: confusão, medo, frustração. Leu em silêncio e, ao terminar, sorriu. Não porque tudo estava resolvido, mas porque já não era mais aquela mulher. Deus havia feito uma obra dentro dela, profunda, transformadora. As oportunidades que começaram a surgir não eram coincidência, eram confirmações. Pequenas portas se abrindo, gente que aparecia dizendo: "Lembrei de você hoje, tenho algo que pode te interessar." Ela sabia, era Deus, orquestrando cada detalhe. Ela entendeu que aquela espera dolorosa, aquela prova silenciosa, aquele deserto, não foram em vão. Serviram para amadurecer a fé, para tirar o que era apoio humano e substituí-lo por confiança plena em Deus. E o mais bonito de tudo, agora ela podia ajudar outras pessoas. Gente que estava vivendo a mesma confusão que ela viveu. Gente que precisava ouvir: "Ei, Deus fala, e Ele fala na hora certa." Ela se tornou uma voz de consolo, um testemunho vivo de que o tempo de Deus é perfeito, de que confiar vale a pena, de que obedecer, mesmo quando tudo parece incerto, é o caminho da verdadeira paz.
Hoje, ela ainda enfrenta lutas, mas nenhuma delas a paralisa, porque ela aprendeu que cada processo tem um propósito e que quando Deus permite o silêncio, é porque Ele está preparando algo que os nossos olhos ainda não conseguem enxergar. Mas quando enxergam, tudo faz sentido. Se você chegou até aqui, talvez essa história tenha mexido com você de um jeito que você não esperava. Talvez porque, lá no fundo, ela também seja sua. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, com o coração cheio de dúvidas, esperando por um sinal, pedindo a Deus uma direção clara. E agora, escutando tudo isso, algo dentro de você começa a despertar. Não é coincidência, não é acaso, é Deus. Sabe por quê? Porque Ele sabe exatamente o que você precisa ouvir e quando você precisa ouvir. Ele sabe o que se passa no silêncio do seu quarto, no aperto do seu peito, nas lágrimas que ninguém vê. Ele conhece o peso que você está carregando e Ele está te dizendo agora: eu estou aqui, eu tenho um plano, confia em mim. Talvez esse vídeo não vá te dar todas as respostas, mas pode te entregar algo ainda mais valioso, a certeza de que você não está sozinho. Deus fala, e se Ele ainda não falou do jeito que você esperava, é porque Ele está preparando seu coração para entender de um jeito ainda mais profundo. Não se apresse, não tome decisões pela emoção, espere no Senhor, confie, entregue. E quando você menos esperar, Ele vai te mostrar com clareza, vai te dar paz, vai te dar força. E quando tudo se alinhar, você vai olhar para trás e entender que esse tempo de espera não foi perda, foi preparação, foi lapidação, foi proteção. Hoje, talvez você esteja sendo chamado a confiar, a dar um passo de fé, a tomar uma atitude, não baseado no medo, mas na direção que vem do alto. E se esse vídeo foi uma resposta para você, então faça mais do que apenas assistir. Ore. Fale com Deus agora mesmo. Diz para Ele o que está no seu coração. Ele está te ouvindo. Ele sempre esteve. E no tempo certo, Ele vai agir. Com amor, com poder e com propósito. Porque quando Deus avisa, Ele nunca erra o tempo.